A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui novamente para falar das coisas eternas, a respeito de Sua palavra, orientados, por instruções dadas através dos seus santos filhos, apóstolos, que deixa para nós também lições para que a gente possa prosseguir na nossa caminhada de fé. Vamos primeiramente orar, Pai eterno, Tu és maravilhoso, cheio de graça e poder, e nós queremos do Senhor, ó Deus, a condução para que a gente possa entender, amadurecer a nossa fé e também alcançar pessoas, vidas que ainda não conseguiram ou não entendem, Senhor, que Tu os ama de uma maneira tão profunda, Senhor, que quer trazer, ó Deus das trevas, para a luz, e também quer que a Sua igreja desenvolva a fé, não caindo em armadilhas e ciladas desse mundo, Senhor. Nos ajude a entender a Tua palavra. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém. O texto que nós vamos utilizar está na carta aos Colossenses, capítulo 1, do versículo 20, queridos, do versículo 20 até o versículo 5 do capítulo 2. Então inicia no versículo 20 do primeiro capítulo, prosseguindo até o versículo 5 do capítulo 2. Diz assim a palavra de Deus: e que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus, e a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo de sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, ao mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo,
em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínio falazes, pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito, estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Glória a Deus, né? Texto profundo, né? E vamos ver nessa porção que Deus colocou em nosso coração, para que a gente possa, né, nesse momento, compartilhar com todos. E o tema desta lição é reconciliados com Deus. Reconciliados com Deus. Vamos primeiramente ver o meio pelo qual foi feito a reconciliação, o meio pelo qual foi feito a reconciliação. Jesus Cristo é o soberano Senhor do universo, da igreja, da qual também é o cabeça. No texto que nós lemos, Paulo demonstra que por meio dele, por meio de Jesus, Deus reconcilia consigo todas as coisas. Glória a Deus, né? Tudo parecia estar perdido e por intermédio de Jesus Cristo as coisas dão um novo sentido, uma nova razão. Aliás, a razão inicial de toda a criação, né? Deus, ele não criou a criação para que ela se perdesse, mas ele quis que todo homem gozasse, né, da beleza, das coisas lindas do que ele criou, mas também em sintonia com ele. Através do pecado, isso foi distanciado, foi manchado, e Jesus Cristo, né, vem para recuperar de novo através do plano da reconciliação. Reconciliar, que é usado aqui nesse texto, a tradução cujo significado é completamente ou totalmente reconciliado. Então, através de Jesus, dá um sentido completo, não é uma partinha só, meio termo. Através de Jesus Cristo não existe pouco, né? Só direciona, não, ele toma para si todas as coisas para mudar completamente, queridos. Até o nosso raciocínio começa a trabalhar de uma forma diferente e completa, né? Deus dando sentido. Olha que Paulo usa para contra-atacar os falsos mestres que consideravam Jesus Cristo um espírito somente emanado de Deus e incapaz. Olha só que triste, que Jesus Cristo era incapaz de reconciliar o homem com o Criador. Entretanto, uma vez que Cristo possui a plenitude da divindade, ele está capacitado para reconciliar completamente os pecadores com Deus. Olha só, a igreja começa a ter, né, os falsos mestres que começam a dar um destino perigoso para o corpo de Cristo, né? Por isso, não todos que estão lá, queridos, participando ou ensinando, eles estão levando a membresia de Cristo a entender plenamente. Parece tudo bonito ali, né? Mas um desvio que às vezes as pessoas não pegam em primeiro plano, mas que está levando as pessoas distante de Deus. Esse é um plano diabólico, né?
Então Paulo esteve sempre orientando, olha, presta atenção, né? Não é assim, tal. Porque a tendência, nós falamos em algumas lições atrás, que o ser humano tem uma tendência muito grande de aprender o que não presta, e aquilo que verdadeiramente é para aprender não aprende. Então nós que temos consciência e realmente temos a convicção do chamado de Deus, nós não queremos que a igreja simplesmente só viva em festa, né? Mas que ela observa, viu? Eu estou crescendo, como eu estou crescendo? Porque às vezes vocês já viram algumas árvores, né? Ou plantações que ela toma assim de uma forma diferente, até meio esquisita, né? Daí você fica pensando, né? Ela foi outro dia eu passando, né, embaixo de uma ponte aqui, eu percebi que uma das plantas dessas árvores, ela foi plantada debaixo da ponte. Daí o que acontece? Não tinha a luz suficiente ali para ela, né? Eu não sei por que plantaram aquela árvore ali debaixo, né, da ponte, mas ela necessitando de luz e de força, o que ela fez? Ela se encurvou e tomou a direção para que ela pudesse ter acesso às luzes do sol e pudesse crescer, só que ela cresceu meio encurvada. É interessante, né? Às vezes nós tomamos algumas formas, Deus ele dá a forma perfeita para nós, para que a gente cresça de uma forma sadia, mas às vezes a procura nossa em querer produzir ou querer aprender, nós aprendemos de maneira errada, então nós vamos crescer de forma errada, que não vai trazer benefício nenhum para nós como igreja, né, para nossa vida. A gente não consegue se alicerçar e leva outros ainda a entender de maneira errada o que é cristianismo e o que é reino de Deus, e a gente não tem nada para passar para as outras pessoas de maneira correta, né? O plano divino para a reconciliação se fez totalmente por Jesus Cristo. Quando conclui a obra da criação, Deus viu que tudo era muito bom, mas sua obra foi logo contaminada pelo pecado do homem. A queda resultou daí não somente numa tragédia fatal para a raça humana, mas também afetou toda a criação. O pecado destruiu, queridos, a perfeita harmonia entre as criaturas e entre a criação e o Criador. Tanto salvos por Cristo como a natureza aguardam o momento final da reconciliação. Então começou o plano, mas que continuará nesse processo, né? Até o fim, né? Até Deus colocar toda a sua mão poderosa através da vinda, da segunda vinda do seu Filho Jesus Cristo, né? Para dar continuação, né? O que ele propôs. Então as pessoas que estão entendendo, que estão recebendo o toque de Deus, estão sendo influenciados, estão mudando o caminho. Nós vamos assim participar, queridos, daquilo que ele planejou lá desde o início, né? Uma raça santa, perfeita, assim como ele é perfeito. Daí nós colocamos assim todas as coisas, nós falamos aqui, né, que é completamente, totalmente reconciliado, mas exclui algumas coisas. E quais são elas? Os incrédulos, para os quais o destino está definido, eles terão um segundo julgamento, porém para a condenação. Satanás, a quem Deus esmagará debaixo de nós, Satanás, a quem Deus esmagará debaixo
dos nossos pés. Os anjos maus, os quais Jesus expôs o desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Então, aqueles que se desviaram, não quiseram Deus, Satanás, que já se rebelou lá atrás, juntamente com os anjos maus, esses não terão acesso a essa transformação, a esse convívio com Deus de maneira plena, porque rejeitaram, e no caso de Satanás e os anjos se rebelaram, foram contrários àquilo que Deus planejou, até querendo tomar a forma de Deus, querendo possuir o poder de Deus. E às vezes nós agimos assim, se formos filhos rebeldes ou falsos mestres, nós vamos seguir essa linha de rebeldia que o nosso adversário tomou lá atrás. O meio usado para a reconciliação fez a paz pelo sangue da sua cruz. O sangue aqui se refere à expiação de Cristo e estabelece uma conexão da morte com o sistema sacrificial do Antigo Testamento. É também um termo que lembra violenta morte, assim como o sofrimento causado ao animal. Tudo era símbolo da morte que o Cordeiro haveria de sofrer para tirar o pecado do mundo. Portanto, ao derramar o seu sangue na cruz, Jesus restabeleceu a paz entre o homem e Deus. Percebe que às vezes as pessoas fazem uma leitura do Antigo Testamento, e principalmente quem não é do meio cristão, fala, imagina, olha só, aquelas pessoas que proteção dos animais, que protege os animais, olham para o Antigo Testamento e falam, olha só que absurdo, olha só o que Deus determinou, matar os animaizinhos, tal, bonitinhos, tal. Mas isso já estava indicando, e se eles não perceberem, e se nós não percebemos, que estava falando do próprio sofrimento de Cristo. Isso ninguém se incomodou, se incomodou lá com os animaizinhos, tal, mas não se incomoda em perceber essa ponte que se faz do sofrimento que era causado aos animais, o sofrimento que o próprio Cristo haveria de sofrer, e sofreu já, passou por nós. Só que no caso de Jesus, o ser humano e Deus, é para expiar o nosso pecado de uma vez por todas. Aquele sangue dos animais não conseguiu fazer isso de maneira completa. Mas pelo sangue de Jesus, a divindade, queridos, sofrendo por nós, essa ligação as pessoas não fazem, do Antigo Testamento para o Novo Testamento, que só foi possível resgatar o ser humano do pecado através do sangue expiado por Jesus e por sofrimento. Ele sofreu, só que ali carregando o fardo e os pecados de toda a humanidade. Não é pouco isso não, para a gente fazer uma leitura bem simplista, do Antigo Testamento, e não conseguir criar essa ponte de ligação a Jesus. Então Deus já estava ensinando o que haveria de acontecer, e que de fato aconteceu através do Senhor Jesus Cristo. Reconciliou no corpo da sua morte, reconciliou no corpo da sua carne
mediante a sua morte. Repetindo, reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte. É uma expressão aqui, né, empregada para opor-se à ideia dos falsos mestres de que os anjos eram intermediários na reconciliação do homem com Deus, e para contrariar a doutrina gnóstica de que o corpo é mau em si mesmo. O corpo físico de Jesus Cristo foi entregue por Ele próprio na cruz, em substituição ao nosso corpo, um sacrifício vicário. O primeiro ponto, o corpo é mau. Os gnósticos falavam isso, não tem nada de bom no corpo, né? Logo o corpo se contaminar, e se contamina mesmo, não faz mal nenhum. Não, o corpo é bom sim. O corpo foi feito para ser santificado, e não é para nós levarmos o nosso corpo para o lado do pecado, né? Porque justamente eles davam essa ideia, esse significado, já que não presta mesmo, então vamos abusar, né, do nosso corpo enquanto nós tivermos, porque um dia a gente vai morrer mesmo, isso vai pro pó, então vamos aproveitar para toda sorte, né, de pecados aí. E Deus aponta para um outro sentido, né? Aquele que é alcançado, ele não usa o seu corpo para o pecado, mas sim para a santificação, cada dia mais aproveitando aquilo que Deus deu, né? Através das nossas mãos, a nossa boca, a nossa mente, para produzir, né, algo eficiente, assim como Cristo fez. Nós temos que deixar conduzir, né, por Deus, ser conduzidos por Deus e nos levarmos a sermos eficientes na obra da reconciliação. Agora, qual, queridos, é a finalidade da reconciliação? O alvo supremo da reconciliação é a apresentação dos salvos a Deus, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Santos, né? A gente demora muito para entender isso. Separados do pecado e dedicados a Deus. Nós falamos um pouquinho agora. Nós temos que saber qual que é o nosso papel, se nós somos mesmo corpo de Cristo. Nós somos usados e dedicados para termos esse compromisso sério com Ele, né, com o seu reino, e não para gastar o nosso tempo com uma abobrinha só, com besteira, e mais longe ainda com o pecado, né, e nos contaminarmos. Isso é o resultado da fé e da consequente união com Cristo. O cristão é santo diante de Deus por causa da obra do seu Filho Jesus. Foi por causa disso, né, que deu um novo sentido, e agora a gente passa a compreender de uma maneira diferente do que a maioria das pessoas desse mundo entende o que é andar aqui no mundo, né, do que estar na presença de Deus. E daí a segunda palavra vem: culpáveis. São pessoas sem culpa, sem defeito ou sem mancha. Você fala, nossa, mas é complicado, como isso, né? Esse sentido era usado em relação aos animais separados para o sacrifício do Antigo Testamento. Lembra que eles separavam, não separava qualquer animal para o sacrifício. Eu vou pegar esse aqui, pegava de qualquer jeito lá, e vamos sacrificar. De repente, né, esse não presta para nada mesmo, então vamos matar logo esse aqui, né? Não era assim. Pegava e escolhia o animalzinho mais perfeito. Olha o interessante dessa ligação. Pegava o animalzinho sem mancha, lá o novinho, né? Aparentemente assim, perfeito, para dedicar esse para Deus. É assim, dessa forma que nós devemos nos ver, para nos colocarmos diante de Deus,
para prestar o nosso serviço, né? A gente vai, né, de qualquer jeito, né? A gente não quer depositar a nossa vida diante de Deus para que Ele nos limpe, nos livre do pecado, e a gente vai, né, nos nossos cultos no templo lá louvar a Deus, tal, né? Nós estamos cheios mesmo de falha, assim. Mas fala, Senhor, eu não quero apresentar o culto, né, a adoração e prestar a minha vida no Senhor cheio de porcaria assim ainda em mim. Eu quero me ver livre disso, Senhor. Vai me livrando dessas coisas que contaminem para que eu apresente de maneira inculpável, sem manchas diante do Senhor. Então essa lição tem muito a falar para nós, queridos. E daí outra palavra, irrepreensíveis. Tem o estado de não ser acusado ou repreendidos por alguém. Satanás, o acusador dos irmãos, não pode apontar o dedo acusatório contra aqueles que em Cristo foram reconciliados com Deus. Então nós vamos viver de uma maneira, né, de certa forma, que as pessoas não venham toda hora apontar o dedão, né? Se bem que sempre as pessoas vão tentar achar, né? E de repente vão achar, mas nós temos que andar de tal forma que as pessoas, quando venham procurar as coisas, vou usar um termo agora meu, seja difícil para eles e complicado. Que os intérpretes da lei, os fariseus faziam? Eles faziam algumas perguntas para Jesus para tentar achar, né, alguma coisa para condenar Jesus. E é da mesma forma que as pessoas fazem com a gente. Lá, olha só como que, olha a vida dele pessoal, não, olha só, aconteceu isso, e começam a procurar algumas coisas e situações para condenar a gente. Mas a ideia, queridos, é que hoje eu tenho essa convicção na minha vida que as coisas velhas já passaram, né? Seja algumas conscientemente que nós caímos em erro, e outras foram inconscientes, mas que aconteceram. Não dá para apagar o que aconteceu, correto? Assim como não deu para apagar o que aconteceu para trás na vida do apóstolo Paulo. Ele matou muita gente, arrastou muita gente para os tribunais, né? Só que ele como zeloso ainda, né, da religião. E nós muitas vezes caímos também, né, mas a gente tem que acordar. Opa, se eu acordei, tomei um novo destino, é outra situação. Assim deve ser para você também. Não adianta querer se justificar dos seus erros apontando o dedo para os erros do outro, né? Devemos prestar atenção nisso também, né? Existe uma brincadeira ou sério, né, que as pessoas falam que enquanto tem um dedo apontando para o outro, tem os outros 4, né, apontando para nós, né? E isso é verdadeiro, né? E quando a Bíblia fala que a gente procura o cisco do olho do irmão quando tem um argueiro no nosso, é a verdade bíblica, é relacionado a isso, né? Porque o que está em nós é muito maior do que está no outro. A gente está procurando o defeito do outro quando o maior problema está na gente. Então vamos tomar a nossa vida. A ideia de tudo isso que eu falei é para que a gente tome a nossa vida em santidade, inculpável e irrepreensível, queridos. Senão a gente não vai chegar a lugar nenhum, né? E o campo do inimigo vai tomando o nosso campo, e tem que ser o contrário. O campo do reino de Deus que deve ser tomado, né? Onde a luz chega, as trevas vão dissipando. E a gente vai tomando, né, espaço. A gente não pode perder o espaço, a gente tem que ganhar o espaço, né, do reino de Deus. É com esse objetivo que ele coloca a gente aqui. Agora, qual a evidência da reconciliação? A Bíblia repetidamente ensina que aqueles
que foram realmente reconciliados permanecerão na fé. Por exemplo, Jesus ele diz o seguinte: aos judeus que havia crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. João 8,31. Então só vai ser sinalizado se você é realmente de Jesus, se você permanece nele. Não tem nada daquela discussão que foi salvo, deixou de ser salvo. Não, a ideia aqui é outra. É que se você realmente foi trazido por Cristo, entender o que Cristo quer de você, você permanece até o fim. Porque às vezes todo esse desvio é porque a pessoa nunca entendeu, né? Ele esteve por outros motivos, achou aquilo muito mais bonito, até certo tempo foi a razão da vida dele, mas ele não conseguiu entender ainda. É como parte da família. Quando a gente entende que a gente faz parte da família de Deus, a gente honra isso, a gente trabalha, porque quando a gente fala da nossa casa desarrumada, nós estamos falando de nós mesmos. Por isso tem um ditado muito antigo, né, que diz assim: roupa suja se lava em casa, né? Por que o pastor Ageu está falando sobre isso? Porque, queridos, a gente vê aí, né, nas mídias sociais as pessoas falando mal um dos outros, das igrejas dos outros, atacando tal, quando a gente era para ter vergonha de ficar, né, um contratando um, mostra que é mais ignorante do que o outro, né, nessa ideia de querer dizer que ele é o certo, ele é o errado, ou ele é o certo, o outro é errado. A gente fica expondo mais a nossa ignorância e, vou mais longe, os nossos desacertos e as nossas brigas internas, quando nós deveríamos arranjar as coisas aqui. É certo que hoje existem muitas denominações e nós não concordamos com muitas falas heréticas de falsos ensinos, né? Mas não sei na onde leva a gente ficar expondo isso nas redes sociais. Eu tenho vergonha disso, né? Lá o pastor lá deles, o líder deles lá, que vão ter que prestar conta disso, né? Eu não vou conseguir arrumar a casa dos outros, né? Eu vou conseguir no mínimo ajudar a arrumar a minha casa aqui, né? Da igreja onde eu pertenço, da igreja onde eu pastoreio, da denominação que outrora Deus colocou no meu coração através dos meus pais para que eu seguisse, né? Fui criado na IPI do Brasil e permaneço, porque eu entendo que ora ali lá, né, eu tenho que pertencer ao corpo de Cristo. Ele me chamou para fazer parte da IPI do Brasil e até hoje eu tenho persistido, né, nesse caminho, para que a gente não fuja com conceitos errados de cristianismo ou de reino de Deus, mas que a gente conserve e amadureça dia a dia aquilo que Deus tem colocado em nosso coração. Então permaneça, queridos. Deus chamou, né? Essa é a evidência, fala aqui da reconciliação. Se você entendeu isso, você vai permanecer até o fim. Se você não permanecer, você nunca entendeu, já fica bravinho, magoado, né? E vai embora, e não vai procurar uma outra denominação, outra igreja. Não, se afasta de Deus mesmo, completamente. Quando eu estou falando isso, estou falando no sentido de uma pessoa, opa, de repente você não, sei lá, não se sente bem muito com esse grupo, você procura um outro grupo para você continuar mantendo a sua fé. Para mim, eu acredito ainda que está válido, né?
Com exceção daquele que fica pulando todo momento, né? Ele não vai achar nunca a igreja perfeita. Mas de repente, não, eu não concordo, né, com algumas coisas, eu vou, e daí você vê que ele partiu, mas se a pessoa continuou com a mesma ideia, né, com a mesma guerra interna dentro dele, e ainda sendo opositor, né, de quem dirige a igreja, quem que está errado e quem que está certo, né? Nós não temos que tentar provar nada aqui, né? Não é esse o objetivo da lição, não é isso que eu estou falando também. Eu estou falando que são indicadores, queridos, de maturidade cristã e de fé, que nós não ficamos preocupados em apontar, né, quem está certo, quem está errado, e nem temos que sentirmos também o dono da razão em todos os momentos da nossa vida. Isso seria uma imaturidade também nossa, né? Mas o fato de a gente saber que a gente falha, que a gente tem que prestar mais atenção nas coisas, isso faz parte da maturidade. A humildade também faz parte da maturidade cristã, né? Não se rebelar contra tudo e contra todos, né? Então, advertência aos colossenses quanto ao perigo de se afastarem da esperança do evangelho, da mensagem apostólica que anunciava a salvação em Cristo e a certeza da vida eterna. Essa mensagem agora ecoava por todo o mundo, para que toda criatura debaixo do céu a ouvisse. Então Paulo encerra aqui, né, o apelo à firmeza na fé, lembrando aos colossenses que havia recebido, experimentado, submetido ao mesmo evangelho transformador da vida deles. Que maravilhoso, né? Agora nós vamos para um outro ponto que fala do ministro da reconciliação, que está lá no versículo 24 até o 9, e vai apontar, né, para algumas coisas interessantes do ministério aqui, acerca do ministério de Paulo, as raízes do ministério de Paulo. O ministério de Paulo foi desenvolvido numa atmosfera de sofrimento. A carta aos Colossenses, mesmo aqui que nós estamos lendo, foi escrita na prisão em Roma. A gente não se dá conta, né, disso. Mas Paulo, ele aproveita o tempinho lá para desenvolver, né, com alegria ainda, e colocando a vida dele em benefício às outras pessoas. Então ele não se deixa abater, né, pelo momento que ele está preso, mas ele ainda continua a produzir, né, através de palavras, de cartas, leva lá, fala isso, porque vem aos seus ouvidos, né, tinha as visitas, né, trazia os recados, e como estava, ele já fazia uma carta e já mandava essa carta também. Essas as raízes da nossa vida tem que ser no ministério. Às vezes um dia a gente possa estar impossibilitado aqui, né, de sair do lugar, mas a nossa atividade ainda continua de alguma maneira, lá seja orientando, né, através de falas. Hoje fica mais fácil a comunicação, né, através de telefone e tudo mais, ou através da oração, mas a gente não para, né, a gente não se isola, mas a gente está preocupado ainda com o corpo de Cristo. Ele fala que preencho das aflições de Cristo. Tais aflições não se referem ao sofrimento expiatório de Cristo sobre a cruz, que foi completo e único. Essa afirmação que Paulo faz aqui tem relação com o sofrimento que o Senhor Jesus ainda suporta na dor que os seus padecem. A gente continua de uma forma ou de outra padecendo essas dores, né, de Cristo, essa cruz que a gente carrega. Quem quiser seguir após mim, tome a sua cruz e siga-me.
Então é um reflexo daquilo que o mundo rejeita de Cristo. Essa rejeição que as pessoas fazem de Cristo, ela vem sobre nós também. Nós acabamos tomando essa dor. Não é leve carregar a obra de Cristo, queridos. Ela é pesada, né? Tem hora que parece que a gente não vai suportar, mas é assim, esse sinal, né? Não poderia ser diferente, esse sinal que nós estamos fazendo a coisa correta, é porque justamente bate de frente com o sistema desse mundo e com o sistema diabólico de Satanás, né, que está a todo momento em contra-oposição, né, está em oposição a tudo aquilo que nós fazemos para engrandecer a Deus e para levar a palavra de Deus conhecida, né, através de desânimo, né, tirando de nós, de repente, né, essa nossa vontade, colocando opositores no caminho, para que a gente desanime, de repente a gente mude, né, de rumo. Não, a gente tem que falar não, vou lá e continuo preenchendo as aflições de Cristo. Paulo tinha essa consciência, que ele continuava, né, no mesmo caminho, né, aquilo que Cristo tinha iniciado, e ele estava continuando. E ele, quando ele percebe lá, né, na fala lá, né, no início da conversão, Saulo, Saulo, por que me persegues? Percebam que ele não estava perseguindo a Jesus literalmente, ele estava perseguindo a igreja de Cristo. Então, quando esse mundo persegue a igreja de Cristo, está perseguindo o próprio Cristo. Palavras do próprio Jesus aqui: Saulo, Saulo, por que me persegue? Então aquilo ficou ecoando na mente e no coração de Saulo, né? Que aquilo que ele tinha feito antes lá, achando que ele estava fazendo para um grupo de pessoas, na verdade ele estava fazendo diretamente para o próprio Cristo. E é assim justamente quando as pessoas pensam, estamos perseguindo aquele grupo lá de crente, né, tal, eles estão perseguindo o próprio Cristo, queridos. Cristo está vendo tudo isso, mas assim, não senta, puxa vida, vocês vão ver, né? Às vezes é levado pela forma carnal, vocês vão ver um dia, né? Não, pedir misericórdia, assim como Jesus fez lá na cruz, pedindo para que Deus não imputasse aquilo, porque não estavam sabendo o que estavam fazendo. Assim deve ser também o nosso pedido. Eles não estão sabendo o que estão fazendo, que eles estão abraçando o diabo, estão em oposição a Deus. Então a gente tem que pedir a todo momento misericórdia para eles, porque eles não estão sabendo de fato o que estão fazendo. Pensa que tudo, parece que Jesus está morrendo lá na cruz e as pessoas estão se divertindo. Parece que era até uma diversão, né, ver as pessoas serem crucificadas, principalmente para aqueles que eram inimigos e opositores. Falou, acabou, né, ele está sendo morto ali, foi tarde, né, mais ou menos essa expressão do mundo. Não. Jesus Cristo justamente mostra que ao terceiro dia ele ressuscitou e que o diabo e o ser humano não tem poder sobre a nossa vida, sobre o nosso corpo, queridos. A gente tem que aprender de uma vez por todas, mesmo que o nosso corpo seja estraçalhado, não termina aí. Não termina aí, né? Nós estamos mais do que nunca, aquela visão que Estevão teve, né, do seu apedrejamento, que o céu estava aberto e Deus lá, né, Jesus Cristo à direita de Deus, e nem se incomodou com as pedradas. E é assim também, não dá conta muito com as pedradas, não, siga em frente, né? Vamos lá. Então, a favor do seu corpo, que a igreja não era em vão sofrimentos.
porque beneficiava a igreja. E daí ele usa também a palavra de qual me tornei ministro. Essa expressão já apareceu no versículo 23, né? Relacionada à incumbência de pregar o evangelho. Agora Paulo usa para dizer acerca do seu ministério em relação à igreja. Então a gente tem que ter consciência disso, né? Que Deus ele deu para nós, né? Para os líderes e também para a membresia, funções, né? Para que a gente exercita nisso, a gente tem que ter isso claro no nosso coração. Então tem um ministério que é cumprir. A responsabilidade de Paulo era manifestar aos cristãos um mistério, o segredo, conhecido apenas por revelação divina que Cristo manifestou aos seus santos. Tal mistério havia estado oculto, mas agora podia ser conhecido. Que mistério é esse? Não é nada mais do que a inclusão dos gentios no propósito divino da salvação. Agora os gentios, né, os não-judeus, e a gente faz parte disso, louvado seja, recebem a certeza da provisão de Deus para salvá-los. Somos co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Os apóstolos pregavam, né, esse Evangelho que também devemos anunciar a fim de algumas coisas. O que são elas? Advertir a todo homem, chamar as pessoas ao arrependimento do pecado, ensinar a todas as pessoas, instruir no caminho da sabedoria da palavra e ainda apresentar todas as pessoas de maneira perfeita em Cristo, com o objetivo de contribuir para que o cristão se torne maduro e completo. O empenho, queridos e queridas, que ele usava para cumprir esse ministério. No versículo 29, descreve o empenho para anunciar a Cristo. Para isso é que eu também me afadigo. Indica um desgaste físico. Eu estou começando a conhecer isso, né? A fadiga, o que é isso que você insiste? A ponto de momentos que você sentir que as suas forças estão se esvaindo, você não tem, parece que mais força, você pede ainda para Deus que dê resistência para sua mente, determinação para que você continue. É isso, essa insistência. A gente sente um desgaste físico, a gente fala hoje emocional, psicológica, mas a gente continua. Porque para dizer, né, o quão belo nós somos, que o meu ministério é bonito, nem Paulo estava preocupado com isso e nem nós, né, a liderança madura está preocupado com isso, mas é com o objetivo de que as pessoas entendam verdadeiramente o que é ser chamados para o reino de Deus. É só com esse objetivo, queridos. É óbvio que existem muitas pessoas que aproveitam do poder, né, de falar às outras pessoas para objetivos pessoais. E é justamente por isso que Paulo alerta, porque havia os falsos mestres, que o objetivo era completamente diferente dessa de Paulo, né, colocar os seus objetivos pessoais, mas Paulo não. E quem é de Deus é justamente nos caminhos de Paulo aqui, né, ele segue, né, levando as pessoas ao pleno conhecimento de Deus. É por esse motivo que a gente desgasta, queridos. Pastores, liderança da igreja se desgastam, se esforçando o mais possível. Se esforçam, tem lá, né? A gente dorme no outro dia arrebentado, né? Você fala, não vou conseguir no outro dia, Deus já deu a
a restauração das nossas forças, a gente continua e vamos que vamos até morrer. Qual maneira, nós estamos chegando ao final, né? Qual maneira de ser reconciliado? Paulo não enfrentava uma luta apenas pelos colossenses, desgastava-se provavelmente em oração, também pelos laodicenses e por todos os demais que não conhecia pessoalmente. O objetivo da sua luta era para que os crentes recebessem os seguintes benefícios: consolo, sentir confortados, a comunhão, de estar sempre juntos, alinhados no mesmo objetivo, e convicção também de que estavam no caminho certo. A gente não pode ter dúvidas disso, queridos. A gente tem que estar convicto. Nós estamos no caminho em que deve andar e resistir até o final. É para isso, É essa razão que devemos compreender o mistério de Deus. Cristo é que nele todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Por que muitas pessoas ainda não entendem o que a gente fala parece grego? Não chega porque não adquiriram ainda essa sabedoria das coisas ocultas em Deus que Ele dá a conhecer aos seus. Ajoelhemos lá. Assim, não há nenhum outro mistério espiritual que deva despertar o nosso interesse se não for em Cristo. Nada fica escondido dos crentes quando conhecem a Cristo. Se os colossenses compreendessem a Cristo, não seriam enganados por raciocínios falazes, que não mais do que a linguagem persuasiva e enganosa usada pelos inimigos de Cristo. Queremos concluir mostrando aqui as atitudes que devemos ter diante do que foi falado hoje, do que foi estudado. Primeiramente, agradecer a Deus o plano da reconciliação e a execução por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Sem isso, ainda continuaríamos em inimizade para com Ele. Lembrar diante de Deus aqueles que hoje exercem o ministério da reconciliação, desvendando aos homens o mistério do Evangelho da reconciliação de todo homem com Deus em Cristo. 3. Pedir a Deus que a todos nós ajude no discernimento da verdade, que é Cristo, capacitando-nos a distinguir o falso do verdadeiro em todas as questões acerca da fé. Sabemos que não é fácil, sabemos que nós estamos de certa forma sempre em oposição com Deus por causa do nosso pecado, mas querido, nós somos incluídos nesse rebanho. Acordemos, alicercemos, alimentemos daquilo que Ele já nos concedeu, para que a gente não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, e continuemos servos íntegros, inculpáveis, irrepreensíveis diante de Deus. E Deus abençoe a todos e até a próxima semana. Fiquem com Deus. Amém.